Ok, voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com essa figura maravilhosa da política, o pensador, porque hoje é um pensador, sem dúvida alguma, que é o Mendes de Barros. E a gente começava a falar sobre essa questão da situação que nós estamos vivendo nesse momento e que não é fácil. Hoje nós fomos considerados por aqueles que fazem as análises internacionais, como um dos responsáveis, o outro seria a China, por estarmos provocando uma avalanche econômica no mundo, porque nós estamos caindo a nossa produção, a nossa produtividade. Eu não sei se chega a esse ponto, não. Mas, em todo caso, será que o Mendes de Barros pensa da mesma maneira? Veja bem, é necessário, numa análise econômica deste tamanho, desta amplitude, que nós observemos a situação mundial. O que ocorre é que nós, Brasil, é a opinião de um curioso, eu não tenho nenhuma formação econômica, mas tem uma coisa que pouca gente tem: idade. E bom senso. Bom senso não sei, mas idade eu sei que tenho. Mas diz que quando chega numa determinada idade, a gente é sábio. É sábio que vai morrer. Viu? Então veja bem, o caso brasileiro, ele é muito curioso, porque ele, antes de tudo, é inacreditável. Descobriu-se, e chegamos a esse ponto, na investigação que se observou a respeito da aquisição de uma destilaria, uma refinaria de petróleo nos Estados Unidos. Perfeito. Tudo começou por aí. Vejamos uma coisa. Os Estados Unidos da América do Norte eram os maiores consumidores de petróleo do mundo. Por uma medida de segurança, o petróleo que eles tinham, e não era pouco, estavam todos armazenados nos seus postos. Perfeito. E ele comprava de fora, para que, numa situação de guerra, não ficassem dependentes de outros países. De algum tempo para cá, com muita significação e conhecimento de todos, os Estados Unidos consumiram todo o seu petróleo. Perfeito. Deixaram de importar o petróleo e estão usando hoje gás de xisto. Isso. Quer dizer, o maior consumidor já tem outra matriz energética. Todo país civilizado deste globo terrestre tem um setor técnico procurando outra matriz energética que não seja petróleo. O nosso querido Brasil está esperando chegar no fundo do mar, meu nome do pré-sal. No pré-sal, daqui a 10 anos. Exatamente. Daqui a 10 anos, o petróleo que for recolhido lá vai abastecer o meu carro de hoje. Porque daqui a 10 anos é muito difícil que nós tenhamos fábricas de automóvel consumindo petróleo. Dúvida. E outra coisa, o custo para você tirar o petróleo de lá é imenso. E esse desastre não foi percebido pela maior empresa brasileira, uma das maiores empresas do mundo, Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. Começou numa coisa fantástica. Foi oferecido uma destilaria por 55 milhões de dólares. E a Petrobras pagou 2 bilhões de dólares. 250 milhões, 1 bilhão, 255 milhões de dólares.
numa operação em que a presidente do conselho da empresa não sabia. É muito interessante que uma empresa que explora petróleo está trabalhando no território do maior consumidor de petróleo, está fazendo aquisição de uma destilaria de petróleo. Perfeito. E o Conselho não tinha consciência do que estava acontecendo. E ainda diz na cara de pau para todo mundo ouvir que não sabia de nada. Então vejamos, por conta disso, está se vendo aí, a cada dia a imprensa publica. Os diretores desta empresa eram indicados por políticos. Perfeito. Que eram mantidos por suborno, que eles chamam hoje de pichuleco, é propina. E isso nós estamos vendo a toda hora e não se vê nenhuma condição de estabilidade disso. É o que está me dando segurança. Tem que acabar com esse povo e gente nova para acabar com isso e restaurar a dignidade do país. Sem dúvida. Nós chegamos ao ponto do seguinte, veja bem, uma decisão do Poder Executivo pode ser modificada pelo Legislativo e pelo Judiciário. Perfeito. Uma posição do Poder Legislativo pode ser modificada pelo Judiciário. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nem Deus pode modificar. Exatamente. E o que nós vimos? Vimos o último, mais recente dos ministros, dando um voto a respeito de um pedido sobre a posição da Presidente da República. Um outro, chamado Barroso, isso. Este moço fez um elogio que eu jamais tive o prazer de ouvir igual a alguém. Ele chegou a dizer que aquele voto, a matéria com que o ministro Fachin decidiu a parada, deveria constar de todos os currículos das universidades do mundo, porque era uma coisa perfeita, e votou contra. Porque são coisas dessa natureza que nós precisamos acordar, porque está acabando com o nosso país. Aí vem a grande pergunta, meu caro Mendes de Barros. O que é que começou primeiro, a crise política ou a crise econômica? A crise econômica, ela tem muito a ver com a situação mundial. Sem dúvida. Mas as crises econômicas, normalmente, são contidas e são debeladas pela estrutura de cada país onde elas... Claro. Tivemos uma bolha nos Estados Unidos de imobiliária e hoje você está vendo, ainda hoje já deu vi recuperação. Recuperação total. Esses magnatas de petróleo, dos nossos magnatas petrolíferos, o grande mercado de imóveis é Miami. É verdade. É verdade. Certo? Então, o país, os Estados Unidos, com crescimento de 2,5%. Não existe mais. Exatamente. Quer dizer o seguinte, o Brasil, com a capacidade econômica de se desenvolver que tem, que nós temos aqui minérios, nós temos aqui a produção agrícola, nós temos aqui o consumo de tudo que é necessário e a produção do que é necessário ao resto do mundo. Se tiver um governo sério, decente, não haverá crise. É verdade. Agora, o De Gaulle estava certo? O De Gaulle, não... Quando disse que o país não era sério. É muito pior do que ele disse. Muito pior. Ele não sabia avaliar, não. Sabia não. Ele estava olhando como se fosse uma coisa decente. É verdade. Então você está vendo que não é. Não é? E são essas coisas que a gente vê. E, veja, é o conjunto de poderes da República, com via de consequência... Muito bem. Então, eu queria um pouco mais embaixo, mais fundo. Se nós temos uma crise política, nós temos uma crise moral.
Essa crise moral que gera a política, que gera a econômica, ela veio de uma mudança na sociedade tão profunda. Você falou, por exemplo, sobre a sua primeira escola, onde você teve que aprender o francês. Eu me lembro que você falou no francês, eu me lembro que eu, aos 5 anos de idade, minha mãe botou uma professora francesa dentro de casa, Madame Sanat, para que eu também, com 5 anos de idade, aprendesse o francês, para quando entrasse no ginásio, eu já sabia o francês. Muito bem. A família se degringolou, aquela moral da família, aqueles costumes da família, a droga invadiu o país, fez tudo isso. Não é esta crise moral que nos levou a ter políticos do calibre de um presidente da Câmara dos Deputados que chega a ser cínico nas declarações dele. Não foi isso, meu caro? Eu creio que foi coisa até mais grave. Porque você veja o seguinte, você fala no cinismo do presidente da Câmara dos Deputados. E no cinismo dos outros. Sem dúvida. E a Dilma. Sem dúvida. E o Lula. É verdade. Vamos poupar os nossos. Vamos. Não é? Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um momento de sobrevivência. De sobrevivência, é isso mesmo. Nós estamos num estado de emergência. Perfeito. Viu? E isso é preciso que o povo brasileiro se assenhore desta situação e pressione os seus políticos. Sem dúvida. Porque temos um detalhe interessante. Tem tempo? 2 minutos, 1 minuto e meio. Viu? Nós temos um detalhe interessante. Nós costumamos, e que é coisa muito boa, criticar demais os que estão errados. Mas temos pouca coragem de falar sobre os que estão certos. Sem dúvida. Porque são muito poucos e nós estamos com essa situação. É verdade. Quando nós voltarmos aqui, eu vou tocar nesse assunto. O que tem que ter, mas é um assunto fantástico. É a chamada minoria boa. É. A minoria boa. Ela existe, gente. Existe. Ela está aí. Existe. Agora, você não acha que falta essa minoria boa? Coragem? Para liderar, para chegar, para dizer, nós podemos mudar? É porque é tão pouca, é tão pequena pouca que tem medo. É verdade. É verdade. Entendeu? É verdade. É tão pequena que tem medo. Você no país de hoje, num país em que você vê essas autoridades fazendo o que estão fazendo, você tem vergonha de ser decente. É verdade. Aquela famosa frase do Rui Barbosa, né? De tanto ver triunfar as nulidades. As nulidades, você está vendo. Chega a ter vergonha de ser honesto. Com essas palavras, a gente, infelizmente, acaba o nosso tempo, termina esse papo com o Mendes de Barros, mas vai ficar a promessa dele de que nós vamos alinhavar as coisas para que vá se estreitando cada vez mais isso. Eu quero convidar você para um Almoçando com a Notícia eclético, onde a gente convide pessoas de várias facções, de várias profissões, etc. E você no meio, para a gente discutir os problemas do Brasil. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu aqui agradeço e quero, já que você abriu essa possibilidade, ver o seguinte, nós estamos com um prefeito de Alagoas, no 30º lugar no Brasil, entre os municípios de 50 a 100 mil habitantes, que um município, o único de Alagoas, que está nesse meio. São 102 em Alagoas, só tem um. Uhum. E são 5.570 do Brasil, só tem 100. E qual é o município? Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, olha aí, beleza. Beleza, hein? Isso tem que ser dito. Tem que ser dito. É a tua história da minoria. Nas minorias tem que ser dito. Eu aguardei que alguém comentasse, não comentaram. Eu faço um artigo que publica no Extra de sexta-feira. Que coisa boa. Muito obrigado por ter vindo. As suas ordens, obrigado. Estou muito honrado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Então, até lá, gente.